Ok, vamos dar continuidade só para terminarmos essa parte. Então, eu tenho esse histograma, basicamente ele vai representar, esse é o limite que divide a massa de dados em 50% inferior e 50% superior, ok? E esses são os limites, tem o limite inferior dessa classe, onde a mediana está localizada, e o limite superior, ok? Então, feito isso, eu posso calcular a amplitude dessa classe, que é fazendo o H menos o LI, aliás, o H que vai ser o limite superior menos o limite inferior. E no final eu vou compor essa fórmula. Ok, vamos pegar o exemplo, aquele exemplo referente à psicologia infantil, ou seja, o tempo que aquele conjunto de crianças levavam para identificar uma determinada figura. Mas a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui primeiro, tenho as classes, as frequências absolutas simples, tenho que calcular as frequências acumuladas. Atenção, tem um erro aqui. Esse valor, na verdade, esse valor é daqui, ok? É da soma das frequências relativas, mas na hora de colocar lá o código no LaTeX, ele acabou puxando. Não faz sentido nenhum somar essas frequências aqui. Mas ok, então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular o elemento mediano, ok? E esse elemento mediano vai ser dado dividindo o n, que é 30 por 2. Vamos ter 30 por 2 igual a 15. E a segunda etapa vai ser, vamos verificar cada uma dessas classes, onde é que esse 15% está acumulado. Para tal, vamos ter que olhar as frequências absolutas e acumuladas. Primeiro, será que o 15 está acumulado no 6? Não faz sentido porque o 6 é menor que o 15. Então não faz sentido o 6 conter, o 15 estar contido no 6. O 15 está acumulado no 12? Também não faz sentido. A regra tem que ser assim, de cima para baixo. Não faz sentido o 15 estar dentro do 12, porque 12 é menor que o 15. O 15 está acumulado no 20? Sim, está acumulado. Ok? Nesse 20, observem que para eu obter esse 20, peguei este, que é o primeiro valor, este mais este, deu 12, então vou acumulando, naturalmente o 15 está acumulado no 20. Ok, feito isso, e qual é a classe associada a esse valor? A classe é esta, de 9.30 até 10.8. Qual é a frequência absoluta? A frequência absoluta é essa, ok? E lembrando, no outro slide eu vou explicar melhor, que eu posso calcular a mediana igualmente usando as frequências relativas, ok? Mas para tal, esse meu elemento mediano, ao invés de eu dividir o 15, que é metade do 30, eu vou pegar simplesmente 0.5, porque 0.5 é metade de 1, ok? Por que eu estou a pegar 0.5? Porque eu sei que a soma das frequências absolutas vai ser 15, aliás, vai ser n, e a metade do n é 15. Mas no caso, se eu for a usar frequências relativas, a soma vai ser igual a 1. E a metade de 1 é 0.5, que é 50%. Okay? Então, feito isso, eu tenho essa classe, que é a classe onde a mediana está localizada, mas eu ainda não calculei a mediana. Eu só sei dizer que a mediana está entre 9.30 a 10.8. Vou calcular o limite, o h, que vai ser aquela diferença, dá 1.5, o mesmo valor que nós calculamos antes. Tenho a frequência absoluta da classe mediana, frequência absoluta simples da classe mediana, que é 8. E tenho a frequência da classe mediana anterior. A classe mediana anterior é essa, e está associada a uma frequência acumulada igual a 12. Então, é só pegar todos esses valores, vir quando substituir nessa fórmula, aí vamos ter aquilo que é a mediana. Então, por causa da modalidade de ensino remoto, tudo muito mais, no dia da prova, se alguma questão aparecer dessa natureza, é só uma questão de você usar os seus slides, ok? Já tem toda a informação, todas as fórmulas, e vão conseguir resolver isso. Então, para facilitar, vocês podem fazer uma folha de resumo, ok? Onde vão colocar todas as possíveis fórmulas para evitar aquela coisa de ir no slide, que isso acaba gastando tempo. Então, vocês podem resumir todas as fórmulas e na hora só vão aplicando. Isso no dia da prova, claro. Ok, então a mediana vai ser, vou pegar aquela fórmula, vou substituir todos os valores. Fico com 9.30, que é o limite inferior daquela classe, mais o H, que é 1.5,
vezes o elemento mediano deu 15, menos a frequência da classe mediana anterior, que foi 12, dividido pela frequência absoluta da classe mediana, que deu 8. Então, feito isso, eu vou ter esse resultado, que é 0,563. Vou somar com 9,30 e vou ter a mediana. Ou seja, esse valor significa que o 9,863 é o tempo que divide metade das crianças com menor tempo de identificação, que foram mais rápidas em identificar uma determinada figura, e 50% daquelas crianças que gastaram mais tempo para identificar a figura. Ok, mas também, como disse antes, podemos calcular a mediana usando as frequências relativas. Ok? Mas no lugar do elemento mediano, já que eu estou a usar essas frequências, o elemento mediano é a metade do n. Mas eu sei que essas frequências somam 1, ok? E metade de 1 é 0,5. Então, eu vou usar a mesma fórmula, só vou mudar aqui, vou colocar 0,5. Vou pegar a frequência relativa da classe anterior, a classe mediana é essa, ok? Por que essa é a classe mediana? Porque 50%, esse elemento mediano, que é 0,5, ele está acumulado aqui. Ele naturalmente não está no 0,20, porque 0,20 é menor que 0,5. O 0,4 é menor que 0,5, mas o 0,5 está dentro dessa classe. Ela está dentro desse valor. Então, por isso que essa continua sendo a classe. Naturalmente, devia ser, porque tanto usando as frequências absolutas como ou as frequências relativas, o resultado é o mesmo, nada deve mudar. Então, substituindo, observem que a frequência relativa da classe mediana é 0,27, esse valor. A frequência relativa anterior é 0,40. É só substituir aqui e eu vou ter esse valor. Aqui falta 3, acabei arredondando, mas o resultado é exatamente o mesmo. Se vocês verificarem isso, fazendo as contas, vão encontrar esse mesmo valor. E a interpretação da mediana é aquilo que eu falei. Esse é o valor que separa metade das crianças com menor tempo e outra metade com maior tempo de identificação da figura. Aquelas propriedades da moda, elas da média aritmética, valem para o caso da mediana. Ok? Primeiro, é que a mediana em distribuições simétricas, todas as medidas de tendência central, elas são iguais, ok? Mas nos próximos tópicos eu vou mostrar isso. A mediana é menos sensível a observações atípicas. Por quê? Porque a mediana, como vocês puderam ver, no caso em dados não agrupados, a gente eliminava os valores extremos e pegávamos o valor central. E isso faz com que, se eu tiver alguma observação atípica, uma observação fora do padrão, à medida em que eu vou eliminando, o jogo fora essa observação, eu vou ficar com o valor do centro. Por isso que ela não é, a mediana não é afetada por essas observações. Se eu somar ou subtrair cada uma das observações por uma constante, o mesmo que eu fazia com a média aritmética, a nova mediana vai ser a mediana anterior somada ou subtraída pela constante. Se eu multiplicar ou dividir, não adicionando, tem que ser, se eu multiplicar ou dividir todas as observações por uma constante, a nova mediana vai ser multiplicada ou dividida pela constante. Porque adicionar é aqui tem que ser divisão. Ok, vamos terminar falando de uma outra medida, que é a última medida de tendência central. Ela é conhecida como moda. O que seria a moda? Imagine que em algum lugar alguém diz que uma determinada marca de calçado está na moda. Será que quando a gente diz que uma determinada marca de calçado está na moda, significa que um produto que está na moda é aquele que custa 5, 6, 7, 8 ou 3 mil reais? Ou é aquele produto que é usado por uma boa parte da população? Ok? Então, a moda seria aquele valor que aparece mais vezes, aquele valor que uma boa parte da população
usa. Ok? Não importa se esse produto a pessoa comprou no EAPOC, comprou no Shopping Cidade, Shopping Del Rey, Shopping BH, Shopping Estação, desde que seja um produto muito mais frequente, que uma boa parte, que muita gente usa. Ok? Então, disse que aquele produto está na moda. Então, moda é o valor que ocorre com mais frequência, que tem maior frequência. Todo valor que tiver maior frequência é moda. Então, um conjunto de dados, ele pode ser unimodal, ok? Se apresentar uma única moda, isto é, se existir um único valor que aparece mais vezes. O conjunto pode ser dito como multimodal, se tiver mais de uma moda, ou pode ser amodal, se não tiver nenhuma moda, ok? Porque se o conjunto aparece o mesmo número de vezes, tem a mesma frequência, então não há nenhuma moda. Então, eu apresento aqui 3 exemplos, ok? O primeiro tem esse conjunto de dados. Observe que o 4 aparece uma vez, o 5 duas vezes, o 6 três vezes, o 7 duas vezes e o 8 duas vezes. Então, a nossa moda seria o 6, porque aparece mais vezes em relação aos outros valores. Então, a nossa moda é 6. No conjunto 2, nós temos 4 aparece duas vezes, o 5 uma vez, o 6 duas vezes, o 7 e o 8 uma única vez. Nós temos dois valores que aparecem duas vezes. Então, temos duas modas. A primeira vai ser 4, que aparece duas vezes. A segunda vai ser 6, que aparece também duas vezes. Então, nós temos um conjunto multimodal, ok? Porque tem mais de uma moda. Particularmente, como são duas, a gente pode dizer que esse conjunto é bimodal. É um conjunto bimodal. O terceiro e último conjunto, nós temos valores, o 5 aparece uma vez, o 6, aliás, o 4 uma vez, 5, 6, 7 aparecem apenas uma única vez. Qual é a moda? Não existe. Então, por quê? Porque todos eles aparecem têm a mesma ocorrência. Então, esse tipo de conjunto é conhecido como amodal. Amodal. Não tem nenhuma moda, não tem nenhum valor que aparece mais vezes. Ok. No caso em que os dados estiverem agrupados, mas não em classe, ok? Dados agrupados dessa natureza, para a gente obter a moda é muito simples, não precisamos fazer muito trabalho. É só uma questão de observar. O 4 aparece 6 vezes, o 5 aparece 4 vezes, o 6 aparece 5 vezes, o 7 aparece 7 vezes, então a moda é 7, ok? A moda das dispensas vai ser basicamente aquelas dispensas que foram o número que tem mais funcionários que requisitaram, ou seja, uma boa parte dos funcionários requisitaram um total de 7 dispensas, ok? Pediram 7 dispensas. Então, a moda vai ser 7. Por quê? Porque tem maior frequência. E se eu tivesse um outro valor de dispensa com 7? Então, eu diria que o meu conjunto é amodal, porque eu teria uma moda aqui e teria outra moda de 7. Ok? Isto é, sempre que nós tivermos uma determinada categoria, um valor que estiver associado a duas frequências, dois valores com a mesma frequência, e se essa frequência for a maior de todas, então a gente vai pegar esses dois valores, vão ser aquilo que são as nossas modas, tal como fizemos no exemplo anterior. Ok, e quando os dados estão agrupados, ou seja, no caso em que os dados estiverem agrupados, o primeiro passo é, vamos ter que localizar a classe modal. Ou seja, aquela classe que estiver associada a maior valor da frequência absoluta é simples. De seguida, vamos identificar o limite inferior, o limite superior daquela classe, ou seja, a classe que estiver associada à frequência absoluta simples vai ser a nossa classe modal, ou a classe onde a moda está localizada. Depois de identificarmos esses limites, vamos obter a frequência da classe modal anterior, ou seja, eu tenho a classe modal, vou pegar a frequência absoluta da classe anterior, eu vou pegar a frequência absoluta da classe posterior, e depois vou compor essa fórmula. Tenho o limite inferior da classe modal, amplitude da classe, aquela diferença entre o máximo
aliás, o limite superior e o inferior. Tenho a frequência absoluta da classe posterior à modal e essa soma da classe anterior com a posterior. Ok, e usando o mesmo exemplo, o que é que vamos fazer? Primeiro, o primeiro passo é identificar a classe modal. Primeiro vamos ter que identificar qual é a maior frequência. A maior frequência é 8. E a classe modal é essa. Ok, vamos extrair aquilo que são os nossos valores. Temos essa classe, a frequência modal, a frequência da classe anterior à classe modal, que é FMO-1, que significa anterior, é 6. A frequência da classe modal posterior, que é FMO mais 1, é 4. O H é 1.5. E é só pegar esses valores, substituir nessa fórmula. Eu vou ter limite inferior, que é esse senhor. A amplitude é esse senhor. A frequência da classe modal posterior é esse senhor aqui. A soma entre a classe modal anterior e a posterior, que são esses valores. Fazendo tudo isso, eu vou ter que o valor mais frequente é 9.90, que está dentro dessa classe. Exatamente como o que acontecia com a mediana, né? Nós identificávamos a classe mediana e obrigatoriamente a mediana devia cair dentro daquele intervalo. Então, o mesmo acontece com a moda. Depois de você identificar a moda, obrigatoriamente a moda deve cair dentro daquela classe. Mas imagine se eu tivesse 6 e se aqui no lugar do 8 fosse 5. Então, a maior frequência nesse caso seria 6, mas eu tenho duas classes. O que é que eu ia fazer? Eu ia calcular a mediana, aliás, a moda nessa classe, e calculava a moda também na outra classe. Ou seja, o meu conjunto seria bimodal, porque teria duas classes modais, com a mesma frequência, e que por sinal é a maior frequência dos dados. Então, calculava as duas medianas e teria um conjunto bimodal. Mas esse não é o caso. Eu tenho uma frequência que é o maior valor, e ele ocorre apenas nessa classe. E a moda é essa. E para terminar, temos essas relações. Essa é conhecida como a relação de Pearson. E o que é que essa relação diz? Essa relação diz, de forma geral, resume-se nisso. Diz que se a moda, aliás, a média aritmética for igual a mediana igual à moda, isto é, se todas as medidas de tendência central coincidirem, então a distribuição é simétrica. Ok? Isto é, o histograma, ela basicamente está distribuída de uma forma simétrica. Mas, se a média aritmética for menor que a mediana, por outro lado, a mediana for menor que a moda, então eu tenho uma distribuição assim. Ok? Tenho uma distribuição mais centrada na parte de lá. Então, significa que essa distribuição ela é assimétrica à esquerda ou tem uma simetria negativa. Por quê? Porque a curva há de vir mais ou menos assim e vai incrementar lá. A parte da simetria é essa que está um pouco mais afinada. Ok? Se for o contrário, em que a média aritmética é maior que a mediana, por outro lado, maior que a moda, eu teria uma distribuição mais centrada à esquerda, mas um pouco mais afinada à direita, ou seja, a simetria estaria do lado direito ou a simetria positiva. Mas esses procedimentos tem um tópico que eu reservei para falar das medidas de assimetria. Então, eu vou apresentar esses métodos com mais detalhes, vamos calcular os coeficientes de assimetria e por aí vai. Assim como vou ensinar como fazer uma leitura de um gráfico de distribuição de frequência e identificar que tipo de distribuição, se é assimétrica ou simétrica, está associada a essa distribuição. Ok? Então, essa parte da aula fecha esse tópico de medida de tendência central. Na próxima aula, eu vou introduzir, na aula da quarta-feira, vou introduzir aquilo que é o tópico de medidas de variabilidade. Ok? Boa noite. Mais uma vez eu volto a lembrar, façam as atividades, porque esse tópico já terminou. Eu vou colocar mais uma outra lista de exercícios e assim vamos caminhando. Não deixem as atividades para depois.